Boa tarde a todos, meu nome é Rogério Bertapelli, eu sou lá de Curitiba, da Sociedade Numismática Paranaense, e fui convidado hoje aqui para palestrar com vocês. Quero agradecer à Casa da Moeda do Brasil, ao Museu Histórico, que estão promovendo esse evento, e principalmente à Sociedade Numismática Brasileira, que me convidou aqui para falar com vocês hoje, e está patrocinando também, apoiando esse evento aqui no Museu Histórico Nacional hoje. Então, qual é a palestra que nós vamos conversar? O tema é moedas de cobre verdadeiras e falsas e o R com espora. O que é esse R com espora? Moeda de cobre verdadeira e falsa, até tudo bem, mas o que é o R? Vamos dar uma conversadinha sobre moedas falsas e depois nós vamos explicar esse tal de R com espora. Primeiro, quem já conhece um pouco sobre moedas de cobre vai entender mais ou menos. Quem não conhece, eu vou dar uma ideia superficial do que eram as moedas falsas, depois não vai dar tempo de desenvolver muito a palestra aqui hoje, ela vai ser superficial, o tempo é limitado, mas para quem estiver aqui depois vai ter um artiguinho que vão poder levar com muito mais fotos, muito mais texto, e depois esse artigo vai ser publicado no Boletim da Sociedade Numismática Brasileira. O próximo boletim, quem não estiver aqui, vai poder também ver o texto, mais informações no artigo do boletim. Muito bem. Ponteira. Então, o cobre falso foi, segundo o texto de época, uma calamidade no Brasil. Mas qual a proporção desse cobre falso que se fala tanto? Era 5, 10, 25, 50? Não se sabe. Mas pelo que se ouve, pelas medidas que o governo teve que tomar da recolha de cobre, não era pouca coisa. Devia ser de 30% a 50% do cobre falso para causar toda a convulsão que houve com recolha, com pessoas reclamando de cobre. Não era pouco cobre falso. No carimbo geral, havia uma estimativa de 20 mil contos de cobre circulando no Brasil. Quando chegaram perto de 40 mil contos de cobre, pararam a carimbagem, isso para aproximadamente 38. E hoje nós temos ainda muito cobre sem carimbar. Cobre sem carimbar não é raro. E algumas coisas que eu vejo, às vezes o cobre sem carimbar é mais comum do que o carimbado, de forma genérica. Daí o pessoal fala, não, mas eles cortaram o cobre na recolha, cobre falso, tiraram de circulação, que é o que se pensa. Na prática, quando se vê os dados das recolhas, nós vamos ver algumas coisas de época, menos de 1%, ou a 3% no máximo, em alguns casos, do cobre recolhido era cortado. O cobre falso, eles não tinham como ver moeda por moeda. O cobre falso às vezes era tão bom quanto o oficial, passava reto. Só aquela moeda realmente muito fora do padrão é que era cortada e devolvida. Então muito do cobre falso foi junto com o verdadeiro para carimbagem. E onde está esse cobre falso hoje? Provavelmente nas nossas coleções. O problema é, falsário não passava recibo, não passava patente, nem desenho da moeda, como diferenciá-la, né? E daí vamos fazer um exemplo. Se a gente começar a falar de todas as moedas falsas, a gente se perde, porque não existia uma fábrica de moeda falsa, existiam dezenas, centenas até podemos dizer, porque havia tantas fábricas que se você pegar uma moeda falsa e outra, dificilmente serão da mesma fábrica ou a mesma moeda, de tal a quantidade de falsários de cobre. Então vamos fazer um estudo técnico. Uma moeda, aqui tem dois desenhos de moeda, ou ela é verdadeira, vamos falar de R$80 do Império do Rio, especificamente, senão a gente se perde em R$40, R$20, né? Vamos focar no valor, porque senão não saímos daqui esse mês, de tantas variações que vai ter. Vamos fazer um estudo de um caso, que é R$80 do Rio. Ou ele é verdadeiro ou ele é falso, isso é simples, são dois grandes grupos. Eu não sei bem qual é, mas podemos separar em dois grandes grupos. Então, se ela é verdadeira e acabou. É a moeda oficial do Rio de Janeiro, tudo bem. Agora, se ela é falsa, o problema é se você acha que ela é falsa. Por quê? Porque ela pode ser uma falsa nacional, feita no Brasil, ou uma falsa estrangeira. Nós sabemos disso, que ela pode ter essas duas origens. E aqui, normalmente, o pessoal fala, má qualidade nacional, boa qualidade estrangeira. Eu não vou limitar, né? Vamos deixar, não que eu vá defender, mas vou deixar em aberto. Podem haver nacionais de má qualidade, de boa qualidade, e estrangeiras de má qualidade e boa qualidade. Normalmente eu não vou defender isso, é apenas deixar aberta a ideia da moeda falsa. Agora, vamos falar da estrangeira. O que se sabe hoje da moeda falsa estrangeira? Kurt Prober tem um livro muito interessante, Moedas Falsas e Falsificadas no Brasil, que ele cita muita informação de todas, prata, ouro, cobre, de moedas falsas. Mas ele cita especificamente de estrangeiras,
fábricas americanas e inglesas, é o que mais se ouve. E das americanas ele cita por nome e cidades que fabricavam nos Estados Unidos, no caso, Bloomfield, Newark, Nova York, e a mais comum, mais conhecida, mais citada, a de Belleville. Ele já mostrou uma outra palestra lá no 100 anos de São Paulo, uma ideia sobre moedas falsas de Belleville. E eu tenho que deixar aqui também uma interrogação, de novo, para a gente abrir o leque, que se havia tantas moedas falsas, eram tantas fábricas nacionais e estrangeiras, será que também não havia algumas aqui na América Latina? Argentina, Uruguai, países aqui que havia muito comércio? Eu não tenho nada sobre isso, não tenho argumentação, eu não tenho como dizer que existiu, mas se era tão tão comum a falsificação, eu não duvido que não houvesse também algumas pequenas fábricas, além das americanas e ditas inglesas, talvez aqui na região sul. Então, como dizer se a moeda é falsa ou verdadeira? A melhor opção que nós temos é estudar a moeda. Hoje, qual que é a prática comum? O pessoal se reúne, o pessoal que conhece cobre há muito tempo, conhece moeda, e define, essa aqui é a falsa, talvez a falsa de Iguape lá, porque as letras tudo tortas, ela é diferente, tulipa muito grande. Então, essa é uma conhecida, o pessoal sabe às vezes até a origem, mas nós quatro decidimos que ela vai ser, não é uma coisa subjetiva, mas é uma opinião pessoal por conhecimento da moeda. Anos, décadas de conhecimento de moeda, você percebe, essa está muito diferente, essa é. Mas as outras, essa deve ser verdadeira, só essa falsa. Então, a melhor ferramenta para estudar, para descobrir se a moeda é falsa é a própria moeda. Mas como é que nós fazemos isso? Esse é um exemplo que a gente publicou já no boletim 85 da Sociedade Numismática Paranaense de moeda falsa. Tem essa moeda falsa aqui, que é o R$20, 29 do Rio. E esse mesmíssimo reverso, um colega apresentou uma moeda, que é o mesmo reverso, eu não vou entrar em detalhes, quem quiser ver o boletim, mas é o mesmo reverso da moeda, e ela é falsa por alguns detalhes que a gente não vai entrar aqui nesse momento para explicar. Ela apareceu na mesma moeda, um R$40, 25C. Espera aí, 29 do Rio, 25 Cuiabá é meio estranho. Mas o mais estranho é que essa moeda aqui, de 29, que é posterior, está com o cunho de reverso perfeito. E aqui ela está com o cunho desgastado, tanto que ela tem uns quebradinhos aqui. 2 quebradinhos que não tem aqui. Então como é que uma de 25 tem cunho quebrado e uma de 29 o cunho está bom? É porque, na minha opinião, e é meio que apresentado pela moeda, essa moeda foi cunhada antes desta. Alguém começou com R$20, daí começou a fazer R$40 e o cunho se quebrou. Então, estudando a moeda, a gente chega com, fora vários detalhes, a gente percebe que o cunho é diferente. Eu até tenho uma moedinha dessas de 20 de latão. Deve ser o ensaio do falsário, quer dizer, não existia moeda de latão no Brasil. Ela é muito diferente em muitas características, e ela é também diferente aqui. Se você notar, aqui parece, em termos, uma do Rio, e aqui parece uma de Cuiabá, o Quarentinhas, Florões maiores, eles imitavam mais ou menos a moeda. Eles não eram assim burros de fazer qualquer coisa. Os cobres mais bem feitos, eles tentavam imitar a moeda que eles estavam fazendo. Talvez pegassem os modelos para copiar, né? Mas são falsas, porque é impossível eu ter em 29 um cunho inteiro e 25 um cunho quebrado. Então, é uma moeda falsa, apoiada pela própria moeda, pelo desgaste do cunho. Tá, eu vi o ponteiro só aqui, perdão. Então, tá, vamos por sorte aqui. Então, vamos falar sobre uma R$80, está com carimbo, mas infelizmente eu não achei uma sem carimbo. Desconsiderem nesse momento o carimbo. Então tem essa moeda aqui. Qual as características? É interessante como cobre, toda vez que você pega uma moedinha, às vezes olha melhor, aparecem coisas. Ela é uma moedinha até mal feita. Tem aqui um G meio deslocado, um C meio deslocado. Tem um tracinho aqui no 7. E um detalhe que eu observei, ela tem um arremedo de tulipas invertidas aqui. Parece que ele começou a fazer as anteras invertidas, daí parou. Opa, tá errado. Ou o mestre dele, meu filho, o aprendiz estava fazendo isso. Tá errado, volta a fazer. Mas ficou aqui, arremedos das anteras no sentido contrário. Em alguns pontos ela é bem visível. Aqui, também. Então, é uma moeda bem estranha. Não é bem comum e tem esse detalhe que ele começou a fazer as tulipas invertidas, daí no meio do caminho ele voltou atrás, mas ficou um resquício aqui
no começo da tulipa invertida. Essa é uma moeda e vamos comparar com essa outra. Então esse é também um R$40 carimbado, vamos desconsiderar por enquanto o carimbo. Ele é mais clássico assim, né? Letras mais bonitas, as tulipas mais bonitas, não aparece tanto aqueles erros, então parece uma moeda mais clássica como verdadeira, né? Que ela parece mais... E daí, vamos lá, ou ela é falsa ou verdadeira, os dois grandes grupos de um R$80. Então tem uma 27 e uma 32. Qual que vocês acham que é falsa? Aparentemente, né? Eu diria a 27. E essa, seria verdadeira. Muito bem. Então, separando as moedas. Pela aquela história, conhecimento nosso, a gente viu, não é comum isso, é meio estranho essa moeda, algo subjetivo ainda, de opinião. Eu posso ter uma, você pode dizer, não, é totalmente contrário à minha opinião. É subjetivo de cada pessoa, cada colecionador. Então, já que falamos sobre moeda falsa e conceito, o que esse tal de R como espora? Que nome é esse, né? É uma coisa que na hora foi como eu pude explicar quando eu falava com alguém melhor. É um R que eu encontrei numa moeda bem especial que apareceu no Heritage. O Heritage como fonte de moedas para estudo é fantástico. Em 2019 apareceu à venda no Heritage essa peça. Linda peça, a moeda, um boné fantástico, um deslocamento de cunho, né? Na verdade fantástico. E eu adorei ela porque eu gosto de ver como as moedas são cunhadas. E eu sempre tenho uma curiosidade nesse ponto da moeda, como que era essa parte que você não vê na moeda. E às vezes essa borda ela é diferente e para mim ela indica às vezes uma moeda verdadeira ou falsa quando essa borda é muito diferente, essas linhas aqui para a moeda. E aqui, ó, o cunho é bem amplo, aqui ele não tem essa... Então eu comecei a olhar, vamos tentar... E outra, a moeda em si está linda, não circulou, e o cunho também está... Aliás, o disco, onde ele não está cunhado também, apesar de alguns defeitos, ele não está desgastado. Essa moeda, para mim, nunca circulou. Talvez por causa do defeito, ok. Mas quando eu fui... vamos achar uma 30 do Rio, eu me deparei com isso aqui, ó. A letra R tinha esse triângulozinho na base aqui da perna dele. Que estranho. E eu notei aqui, ó, que será que não foi um defeito do cunhagem, na hora ali deu um errinho? Mas o Petrus aqui também tem um pedacinho dela. E daí, vamos tentar achar a moeda cunhada inteira. Procurei um monte e infelizmente só achei essa imagem, não é uma peça de boa qualidade e nem uma peça que está bonita a imagem. Mas deu para comparar o R, tem o R com a espora que eu chamo, porque é um triângulozinho, é uma pontinha, eu chamei de espora. É uma coisa assim, galo tem aquela esporinha, né, na perna, então foi mais similar que eu chamei. E tem aqui nesse R, por sorte tem 5 R's. 1, 2, 3, 4, peraí. Petro, 1, 2, 3, 4, não, minto, 4 R's. E todos eles têm a perninha com esse pó. Então isso não foi um momento de gravação. O punção do R, ou a perna do punção do R, tinha aquele formato. Eu achei isso muito interessante, eu queria mais achar moeda para ver ela inteira, acabei de... Não, interessante, vamos tentar achar mais moedas com esse R com espora. Só uma coisa, então, essa peça do Heritage é fantástica, por quê? Porque lá aparecem moedas flor de cunho, são ótimas, porque às vezes você não sabe o que é o desgaste da moeda com o tempo, porque ela não tem uma moeda boa. Então quando elas aparecem assim, lindas, você tem condições de ver detalhes da cunhagem que às vezes numa desgastada você não consegue. Então para você ver a cunhagem nova, moeda flor de cunho ou soberba, é fundamental. E no Heritage sempre aparecem peças lindas nesse estado, em cobre, prata, em tudo, né? Nós estamos falando de cobre. Então, aparecem sempre, o que acontece dela? Aparece sempre nos Estados Unidos. E o que eu observei além do R? O 8 com centros longos e desalinhados, oblongos aqui, ó. Normalmente o 8 datas são 2 círculos. Elas não são esse oblongo, é um círculo aqui, ele é redondo. Esse aqui tem um 8 diferente das outras moedas. E o 3 aqui tem um pedacinho ligando ele. Opa, isso aqui é legal também, do punção para identificar outras moedas. São detalhes que você percebe. Aquele cara, aquele gravador tinha um conjunto de punções com algumas características que vai dar para a gente achar mais moedas. Beleza, daí vamos lá. Então de novo aqui, né, para observar o Rzinho
com esse, o que parece que normalmente era uma letra P, que era carimbado a perninha do R. E esse tiozinho, que era parece um tio, né? Uma letra tio, um símbolo do tio, tinha um pedacinho a mais, talvez para algum uso, que eu não sei o que é, talvez em algum momento, tipo, não, vamos chutar agora, eu estou chutando, não que seja. Ah não, isso que em latim não tem acentuação, mas castelhano tem o tio, talvez no momento usado o tio tivesse uma função, não sei. Em algum momento talvez a gente vai explicar por que isso, talvez, e ajudar a desvender mais isso aqui. Mas essa pessoa criava esse punção dessa forma. Então, com o tempo, procurando em arquivos de imagens, leilões, o grupo do Cobre lá do WhatsApp, é fantástico, a gente bota lá, o pessoal distribui as imagens. Eu consegui encontrar 16 moedas com o R com espora. Na verdade faz um pouco mais de um mês, apareceu mais uma 17ª, mas eu não tive tempo de colocar ela aqui. E provavelmente quando essa palestra for para frente, o artigo, vão aparecer mais. Não estou dizendo que existe só essa, foi encontrada até agora. Provavelmente quando o pessoal começar a ver as coleções, vão aparecer outros R's com espora. E já apareceu mais uma, mas eu vou manter quando eu fiz o artigo aqui, que eram 16, uma repetida, quer dizer, uma que é igualzinha, né, o mesmo cunho de verso e reverso, e uma tinha 2 reversos. Né, então, que davam 14 anversos e 13 reversos diferentes nessa família. Tá? Então aqui daí eu numerei, ó, os anversos, parecido ao 27 e tudo mais, mas quando eu fui comparando, eu observei que elas tinham muitas similaridades entre elas, mais do que o normal nas moedas de cobre. Muito bem, aqui é a relação. O que eu achei até o momento? Vão aparecer, tenho certeza, novas. Uma da data de 27, uma da data de 28. Daí eu fiz assim, tipo os patacões, assim. 27 é verso 1, reverso 3. Em 28 é diferente, então é novamente 1 do reverso 9. A 30 eu achei 2 diferentes, a 31 só uma, e 10 em 32. A grande população delas está aqui. Agora, por que as cores diferentes? Está aqui, ó, reverso 1, reverso 1, então são 2 anversos usando o mesmo reverso em 32. Nada demais, é muito comum isso, uma moeda da mesma data aparecer com 2 reversos diferentes. Quem já conhece muito patacão, que a gente estuda bem mais nos patacões, sabe que isso é normal. E aqui o contrário, o mesmo anverso com 2 reversos. Tudo bem, é outra coisa super comum, normal, troca de cunhos ali por outro motivo, desmonta, monta. Mas o que eu achei estranho foi que o reverso 3 apareceu em 27 e apareceu em 32. Isso já não é tão comum. Tudo bem, de um ano para outro, o reverso ser usado, mas 5 anos de diferença não é comum. Mas também, caiu o cunho ali num canto, a pessoa esqueceu, opa, um cunho antigo aqui, vamos usar. Mas é irregular isso. E não para por aí essa irregularidade. E vamos falar das similaridades. Aqui tem a moeda de 27 e todas, na verdade 16 moedas, né? Eu fui colocando na medida possível. Não coloquei todos os detalhes, porque eram muitas fotos, muitas informações, mas eu contei lá, pode acreditar. Exceto a 27, que tem 26 tulipas, todas têm 20 tulipas. Interessante, tem uma grande variedade de tulipagem nessas moedas, mas todas essas têm 20 tulipas, exceto a 27. E todas também têm o florão sem ômago ou âmago, o que é? Esse florãozinho vazado aqui no meio. Normalmente ele é cheio, aqui está fraquinho, mas tem as bolinhas aqui. Ele tem basicamente 2 tipos, que não é tanto falado, é falado mais inclinado, horizontal, vertical, mas também existe com, aqui ó, na verdade não é nem florão, parece um asterisco, né, quadradinho, mas nesse modelo tem com esse vazio no meio dela e ele preenchido. Existe, quem conhece mais cobre já viu, existe. Mas todas elas, exceto a 27, eram esse tipo de florão. E aqui tem essas 2 peças aqui que é interessante, ó pessoal, que é bom, que vê que às vezes para estudar cunhos, a gente tem que ter uma certa flexibilidade. Esta aqui são 2 moedas diferentes, certo? Errado, é a mesma moeda, é o mesmo cunho. O que acontece, tem um pouco de desgaste aqui, mas esse cunho aqui, ó, se você tem umas bolinhas aqui para cima, e ela está aqui também, e o cunho inteiro, eu não quis colocar aqui inteiro, mas o cunho inteiro você vê que é o mesmo cunho. Mas por que essa diferença enorme aqui? É o desgaste,
Não, se fosse desgaste, esse buraco deveria ficar. Aqui, além do desgaste, tem um pouco que é a cunhagem. Aqui talvez tenha sido uma cunhagem mais forte e aqui uma mais fraca que não criou o baixo relevo tão grande. Mais o desgaste. Se você olha e diz, não, são duas moedas diferentes. Mas o cunho em geral são a mesma. Então, algumas observações que eu falei, você vai dizer, mas não é o mesmo cunho. Mas a gente tem que ser um pouco flexível, porque a cunhagem interfere também um pouquinho na hora de comparar isso aí. Uma coisa que eu aprendi com essa moeda, que eu me debati, não pode ser a mesma, mas todos os outros detalhes batiam, até essa, aqui não ficou boa a ampliação, desculpa, mas aqui tem um arremedozinho de florão e aqui tem também, dá para ver, aqui não dá para ver tanto, tá? É a mesma moeda, mas parecem totalmente diferentes. Além do desgaste, a pressão do cunho interfere um pouquinho, então às vezes elas não vão parecer o mesmo pulsão, a mesma moeda, mas quando você compara ela totalmente, ela é, ou a gente percebe. Isso, então tem um desgaste, mas aqui, eu acho que o desgaste não explicaria não ter um furo tão grande aqui. Eu acho que tem tudo, é aquela só, talvez tenha até um terceiro fator, mas é tipo, não é só desgaste, também a cunhagem pode tornar o cunho um pouco diferente, mas quando você compara todo o resto, a posição das letras, das tulipas, você percebe que é o mesmo cunho. E esse caso aqui vai ser útil para frente em alguns momentos. Então, outra observação que é estranha nessas moedas. Aqui é a 27 e aqui, infelizmente, desgastada, uma 30. Então a gente percebe, ó, é o oblongo, mas aqui ela está inteirinha, esse aqui. E aqui ela está quebrada, o cunho. E aqui também, ela está inteira e o 27 é quebrado. Você diz, não, mas aqui está aqui assim. Tá aqui. Na verdade, ele pode ter... Está aqui quebradinho e esse está ao contrário. Ele inverteu o 8 ali. Esse quebrado pode ser esse aqui em cima. Podem ser duas moedas, dois pulsões? Podem. Mas na prática, apesar de um pouquinho de diferença, na minha opinião, são o mesmo 8. Embora há um 8zinho diferente no meio da turma, mas é aquela história. E o interessante é isso, que 27 ela está todo quebradinho aqui, ó. Aqui ele está quebradinho aqui, que seria o equivalente aqui. Aqui ele está meio que inteiro. É estranho esses detalhes na moeda. Aqui é um outro caso, ó. Um 32, ó. Aquela partezinha que talvez seja aqui. Um quebradinho que seria aqui. Aqui está mais inteiro. Aqui, esse é um 8 que é um pouco diferente. Talvez seja uma outra função, mas é o mesmo, ó. 8 com oblongos. Ele não é um 8 redondo, padrão, que nem o 8 meio. Ele é sempre um 8 com oblongo, que eu não encontrei, assim, eu dei uma olhada numa coleção do Torene, assim, em outras moedas. Normalmente o 8 é um 8 redondinho, é uma característica mais dessas moedas. Outro fator que é marcante na moeda e é incrível a precisão. São também todas as flores do fumo são vazadas, ó. E quando eu fui notar isso, que é um estilo de folha, né? Folha vazada aqui, que ela tem os furinhos, e notei como elas são parecidas, não são idênticas, mas são similares. Se você notar, elas têm, em outros pontos que eu vou mostrar, parece que são todas muito semelhantes, às vezes um pouquinho diferente, mais perto, mais para cima, mas é incrível a semelhança em relação a outros 80 reais que elas têm ali. O que eu achei, que é uma ideia que me surgiu, como é que o cara fez isso, né? Que me surgiu, isso é interessante. Parece que o cara fez um carimbo da moeda, daí ele carimbava no cunho e batia tudo igual. Porque é impressionante como são similares, que ali é uma punçãozinha de folha, mas como eles estão em lugares semelhantes em todas as moedas. A coroa também. Não são as mesmas coroas, por exemplo, aqui ela é arredondada, aqui ela é reta, mas elas têm muitas similaridades nesses pontos. São os mesmos desenhos, quando o desgaste, né, permite ver, elas são muito similares também. Não são idênticas, como eu falei, ó, um pouco mais curvada, um pouco mais reta, mas são muito similares também. Aqui outro ponto que eu achei interessante. Essa folha, em quase todas, acabava na cruzeta, senão apontando muito próxima. O mais comum é essa folha estar perto do S. Então, interessante que, ó, apontando, não no mesmo lugar, mas bem próximo, apontando, um pouco mais distante, um pouco mais, mas sempre abaixo da cruzeta, apontando para ela. Aqui está um pouquinho mais para o lado, aqui está mais afastado, aqui está mais... Eu não pude botar tantas imagens de outras moedas,
Mas se você comparar com outros R$ 80, você vai ver que é muito diferente. É interessante como todas essas, que eu considero já uma família, são similares. Como eu falei, parece que o cara carimbou o tarugo de ferro lá, de aço, para ficar tão parecida. Outro ponto muito similar, as flores de fumo. Se você notar, são muito similares também, muito parecidos, tanto no desenho quanto as posições. Sempre com esse desenhozinho aqui de uma pontinha, às vezes maior, menor, mas também muito similares. Quando você compara com outras, isso aqui é maior, menor, essa flor é diferente. Esse punçãozinho, para mim isso é um punção de uma flor, é muito similar em todas, ó, parece que foi o mesmo punção. Se você pegar outras moedas, essas flores são sempre diferentezinhas, o formato, a similaridade é impressionante em vários pontos dela. Opa! Aqui subiu para mim a coisa, mas tudo bem. Então, aqui está a 27R com o seu reverso e a 32R com o seu reverso. Embora não dê para ver muito bem, este é o mesmo reverso nas duas. Só um pouquinho, pessoal, tive um probleminha aqui no PowerPoint. Eu perdi o PowerPoint aqui. Aqui. Pronto. Assim. Então, ó, essas são as flores de fumo das duas, ó. Por exemplo, tá vendo aqui tem uma pontinha nessa flor, tá? A pontinha aqui nessa flor. Aqui tem a pontinha da folha, tem a pontinha. E assim, ó, a posição de tudo é a mesma. É um dos exemplos do reverso, né? Só que quando eu fui perceber isso, eu notei uma coisa aqui, que aqui o cunho está normal. Aqui ele já deu uma quebradinha, ó. Isso aqui eu vejo que é uma quebradinha de cunho, já começou a quebrar. Eles chamam de sobra de metal nas moedas, né? Já tem algo de quebrado. E qual que é o problema dessa pequena quebra de cunho aqui? A quebra de cunho está na 27, a 32 ela está inteira. Então como é que pode uma moeda de 27 estar com o cunho quebrado e o mesmo reverso vai estar aqui com ele inteiro? É uma quebra pequena. Talvez agora a gente ache mais moedas, talvez essa sem quebrar e quebrada, ou mais quebrada, a gente consiga estudar melhor. Mas eu acho que aqui já é um ponto que dá para perceber que teve uma quebrazinha que não corresponde às datas das moedas. Normalmente seria o contrário, aqui está inteira e aqui com o tempo ela quebrar, ou aqui ela quebrou no começo. Parece mais um fruto que está um pouco desgastado, porque alguns exemplares isso aparece na conquista dos últimos 2 anos, né? Uhum. As folhas também frutos, né? Meio regulares. Né? É que aqui não são frutos, são flores, né? O frutos é o do lado de cá. Ele tá aqui. Às vezes não está crescendo, né? Em lugares inesperados. Mas então, mas isso aqui, mesmo que seja acrescentado, não podia ser tirado para 32. É tudo que foi acrescentado aqui, tinha que ser o contrário, acrescentado aqui e passado para cá. Aqui não tem e aqui tem. Sim, mas de novo, na hora que eu tirei do cunho, como é que eu vou tapar? Entende? Aqui, isso aqui, no cunho, é um aberto. Tudo que está em alto relevo na moeda está embaixo no cunho. Então se eu abrir um buraco, no cunho ele fica em alto relevo na moeda. Então isso aqui é um espaço aberto do cunho, que o cobre ocupou. E aqui está tapado. Então, ou uma quebra, ou uma mexida que foi no cunho para alguma coisa, o cunho abriu. Mas ele pode ter jogado uma solda lá, não sei o que, depois. Aqui. Mas não, aqui está perfeito e aqui, eu duvido que ele consertasse, se preocupasse ele consertar um ponto pequeno. Mas de novo, realmente ainda há controvérsia, porque é um pequeno detalhe, entre os outros, né? Mas podemos achar novas moedas, aí quem sabe mais detalhes de quebra e ver melhor essa opção. Mas isso é um ponto no meio de todos aqueles outros, né? É uma coisa que nós estamos vendo, que é principal, mas não é a única. Oi.
Então, é isso que eu vou passar um pouquinho pra frente, ó. Não é bem rachadura, isso é alguns defeitinhos. Ah, tem uns lá, mas é do disco, não é do cunho. Então, eu vi lá, tá certo. Mas então, por exemplo, ó, mas tenho certeza que é o mesmo cunho, né? Tipo ali, não, será que não são muito semelhantes, que nem eu falei, são parecidos? Então só para comprovar, esse é o cunho de 27 e esse do 32. Melhor que ver os detalhes da moeda é ver os defeitos. Por mais que você tenha a mesma punção de uma letra, um defeito é um defeito. E aqui tem um defeitinho, ó, do lado, e aqui está um pouco apagado. Mas tem aqui, ó, um defeitinho embaixo do E e está aqui, ó. E a posição aqui, e o melhor de tudo, estão vendo aqui, ó, no vazado, 1 ponto, 2 pontos, e aqui tem um pontinho também. Tá aqui, ó, 1 ponto, 2 pontos, e aqui não tá vendo, não dá para ver tanto, por causa da foto. Mas até esses detalhes, ó, aqui, ó. Olha de novo aqui, ó, eu nem tinha observado. Aqui, ela tá mais ou menos real, e aqui da 27, parece que ela também tá um pouquinho maior. Então, parece que aqui um cunho mais novo e aqui um cunho mais desgastado. Mas essa foto vai provar que, ó, isso aqui não deixa dúvida que é a mesma moeda. Esses detalhes, melhor que uma letra igual, coisa, são os defeitinhos da moeda que esse não tem como repetir. Então, de novo, moedas de cobre falso verdadeiras. O 27 com um reverso, eu chamei R3, né, aleatoriamente, e em 27 apareceu em 32. Qual a lógica? Foi reutilizado aqui o cunho, é uma coisa normal. O período de 5 anos já é estranho, normalmente se usa em 1, 2 anos, não fica guardado tanto tempo, mas tudo bem, não é algo impossível. Agora, esse detalhe, tem vários pontozinhos desgastados no cunho aqui que estão bons aqui. Quem sabe a gente acha uma peça agora um pouco mais desgastada aqui ou aqui, para já aparecer aqui o momento daquela, mas são alguns pontos pequenos de desgaste que aparecem na moeda que dão a impressão que essa foi cunhada primeiro e essa depois. Então, se isso realmente ocorreu, a gente estudar, ver novos cunhos, e o desgaste está nesse sentido, não pode ser uma moeda oficial. Caso a moeda não ia cunhar em 32 uma moeda de 27, ainda mais que era do Dom Pedro I, já estava Dom Pedro II, tipo, era heresia fazer isso, né? Então, se a gente comprovar, se a gente se convencer que esse cunho está desgastado e esse está menos desgastado, essa seria uma prova física da moeda que não foi uma cunhagem oficial, foi uma cunhagem de terceiros, provavelmente falsa. Então, voltando lá, né, esse ponto, como é que esse desgaste, tem outros pontinhos lá, a gente vai ver. Esse desgaste aqui não aparece, embora tenha um pouquinho, e aqui ele é tão grande, ó. E isso é falta do cunho. Isso aqui é o cunho quebradinho, lascou. E agora eu nem tinha notado, em outras folhas aparece também um pouquinho de desgaste, que nem aquela outra folhazinha, né? Eu nem tinha percebido, tem que dar uma olhada. Eu fiquei entusiasmado com isso, não fui muito mais a fundo, mas é interessante. Mas vamos ver se aparecem mais moedas. Que o ideal é ter mais moedas para ver, às vezes mais desgaste ou menos desgaste. Que, de novo, a melhor prova que nós temos para estudar as nossas moedas são as próprias moedas. Textos de época ajudam muito, mas as moedas são a nossa prova, elas são o nosso meio de estudo ideal. Então, voltando, aquela moeda do Heritage, né? Linda, o 8, o bilongo, o 3 tem um tracinho aqui, vários 3 daquelas lá tem esse tracinho, né? E o R com espora. Então, se você quer achar essa esporinha, esse triângulozinho nos R's, já pode, nem tem que procurar muito. Se você percebe lá o R, opa, esse aqui tem, já pode dar uma comparadinha com as outras, é fácil de identificar. Mas não é só isso, pessoal, que identifica a moeda. Antes disso, ó, e tem esse outro fato estranho do 8 quebrado. Você pode dizer, não, mas não é o mesmo 8, mas eu acho que é por aqueles motivos. E tem várias moedas que estão em vários pontos. O 8 quebrado aqui, ele estava inteiro aqui, é um punção novo aqui, ele é um outro punção, é um punção A aqui, é um B. Mas tem várias moedas que me fazem crer que são o mesmo punção. De novo, o bilongo central, que não é comum, e o desgaste do 8 também é estranho nas datas das moedas. E, de novo, só para ver, ó, o interessante, de novo, ó, esse quebrado aqui, ó, no mesmo lugar, aqui tem o arremedo, aqui tá bom, mas talvez seja lá invertido aqui, né, esse ponto, o Rzinho com espora, aqui já não é o mesmo 3, né, é um pouco mais separado, mas eles têm uma certa ligação para mim, sim, além de todos aqueles outros
detalhes. Então elas são muito, essa é uma família, por enquanto, 16, 17 moedas, mas com muitas coisas semelhantes que você não encontra em outras moedas, e nem duas moedas às vezes iguais. Aí aqui, ó, o 8, que pode ser o 8 invertido, né? Você percebe que o oblongo está mais para esquerda, mais para direita, e aqui, quando se inverte, é a mesma coisa. Quer dizer, se você inverter o 8, ela vai ficar similar, né? Só para detalhar. De novo, parece que não é o mesmo, mas você tem que ser, por causa deste exemplo, você não pode ser, mas é mais grosso o 8 ali, é menor a bola, são diferentes. Às vezes a cunhagem deixa a moeda, a florão, a letra, um pouco mais grossa e um pouco mais fina. Então, tem que ser, pode parecer, não, mas não é, mas olha, não parece, mas pode ser. E para provar isso aqui, ó, vamos falar uma outra coisa. Essa é a Petrus da 27 e a Petrus da 32, a mesma moeda. O U não tem nada a ver, é diferente, o S também. O T, ó, o T é minúsculo aqui, parece o T de uma outra moeda, de um 40 réis, ele é pequeno. Agora o P é similar aqui, ó, ele tem uma pequena entradinha aqui, e aqui está bem feinho o P, aqui ele está mais bonito, ó. Desculpe, o R, que parece um P, e aqui ainda parece bem, ó. Que parece que é uma perninha que foi gravada ali, ó. E é o spoilinho. Agora o mais interessante é este E aqui, ó. Que é essa de 27, o anverso, não estamos falando do reverso que é igual, é a 27 e a 32. Eu ampliei o que pude, mas eles parecem diferentes, ó, ele é mais grosso, né, tá? Mas tá vendo que essa perninha tá torta para cima? E aqui tá torta para cima? E daí olha aqui, tá vendo esse? Parece que tem um fiozinho ligando aqui, o E. Olha o fiozinho ligando aqui, o E. E ele corre até lá em cima. Parece até que ele soldou alguma coisinha ali pro E não quebrar. Um fiozinho ali pro... Ele começou... Ó, isso é chute meu, é pura viagem nas ideias. Parece que o Ezinho começou a quebrar, ele soldou uma coisinha ali para o E não quebrar de vez. Ele estava meio tortinho, mas... e soldou aqui. Aqui não aparece isso aqui, mas aparece a pontinha aqui, se vocês olharem. É essa pontinha. Tá aqui. Agora esse está bem visível aqui. Sem falar que aqui, ó, tem um ressalvo mais fraco aqui e tem esse ressalvo aqui, ó. Mas essas perninhas tortas, tipo... Então esse é um E talvez mais bem cunhado, mais profundo, e esse é o mesmo E, para mim é o mesmo punção, não tão bem cunhado. Aí ó, aqui ele é grosso, mas aqui ele tá fininho, aqui é grosso, mas aqui ele tá fininho. Talvez seja, esse foi, a pessoa estava bem alimentada, com bastante força, esse aqui ele já estava mais, final do dia, mais cansado, não foi uma pressão tão boa no E. E tem essa entradinha, então só essa perninha, para mim mostraria que é mesmo, mas esse fiozinho ligando aqui e aqui aparece, é o mesmo punção no anverso. E esse mesmo E aparece no Vinces lá. Eu não vou colocar aqui, né? Então é o mesmo punção que é usado, que é outra coisa estranha. É estranho um cunho de 27 de anverso ter a mesma letra usada em 32, o mesmo reverso você até imagina, mas o punção ter durado tempo. E o pior, o cara faz... Não, na verdade tá feinho em 27, não, ele aprendeu em 32, 30, ele já estava mais bem feito. Mas não aparecem mais moedas 28, 29 feias, elas são todas mais ou menos bonitas. Pode ter sido o mesmo mestre, ou um mestre e um aprendiz que usou o mesmo conjunto de punções. Mas é estranho esse 27 ter tantas similaridades, e as mesmas funções, de anverso, mesmos reversos, com datas tão distantes entre elas, fora todos aqueles outros detalhes. Então nós voltamos aqui, ou é verdadeira ou é falsa. E agora, como elas têm os mesmos reversos, ou são ambas verdadeiras ou ambas falsas. E com tantas coisas diferentes e ao mesmo tempo tantas similaridades, interessante, 15 delas têm 20 tulipas, que eu acho até estranho, porque essa tulipagem, porque ela é tão variada, porque ela não era padrão, que nem as estrelas no escudo, porque sempre 22, 23, o cara batia lá, mas ele podia ter um cuidado de fazer uma mesma tulipagem. Quem fez essas moedas aqui fez sempre 20 tulipas. A exceção dessa ovelha negra da família, que tem 26 tulipas e não tem um florão. Então dá a impressão que quem fez a grande maioria foi uma pessoa. Essa aqui já foi talvez uma outra pessoa, porque tem um florão, tem tulipas. Ó, as tulipas aqui são bem grandes, aqui são bem pequenas, mas tem os mesmos punções do 8, aquele E é indiscutivelmente o mesmo punção. Então
pode ter sido uma pessoa ou duas, mas eles usaram os mesmos funções para fazer. Embora que, de novo, aqui é estranho porque o T não bate nada, mas o E, sim. Não sei por que motivo, né? Mas tem ligação muito forte nas moedas. Então, para mim, na minha opinião, a gente pode estudar mais, discutir, talvez apareçam novas moedas que revertam essa ideia, mas para mim, por causa de tudo isso, e pelo desgaste aqui ser pequeno e o desgaste aqui ser grande do reverso, que não bate com as datas das moedas, elas são ambas falsas e possivelmente americanas. Agora não vai dar para mostrar todas as moedas direitinho, mas aqui são 15 das moedas, para a gente ver um exemplo, que tem o R com espora. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sem carimbos. 1, 2, 3, 4, 5 com carimbo geral. E o que é interessante, outro ponto que para mim é muito interessante, 1, 2 com o de Maranhão, MXX, e essa está batida no reverso, aqui não vê, mas uma com o M. Que é outro fato que é muito interessante, a gente já escreveu em artigos, que 70, isso é estatisticamente, assim, não é preciso, mas é de experiência. Quando você encontra um 80 reais MXX carimbado, 75% delas são 32. A segunda mais comum moeda de 80 reais é 28,30. E as outras 27 são muito mais. Por que tinha tanta 32 lá no Maranhão, do Rio, na época que é 34 carimbo? Na minha opinião, porque foi uma leva nova que chegou, não da casa oficial de 32, já em 33, em 34, sei lá. No artiguinho eu vou mostrar alguns exemplos de artigos de época que fala de moedas novas aparecendo que não eram da Casa da Moeda. Então, de novo, existem tantas falsas hoje? Eu acho que sim. Porque as falsas, se eram, a gente sabe que eram uma calamidade na época, não foram cortadas na recolha, foram carimbadas e estão aí até hoje. É óbvio, tem aquelas falsas óbvias, né? Letras invertidas, as letras todas tortas, mal cunhadas, disco fino, que é óbvio. Eu acho que são aquelas nacionais de má qualidade. Mas tem moedas muito boas, de peso. Ah, esse colega que achou, lá do grupo do Crowd, talvez tenha visto, achou a 17ª, ele pesou. Essas moedas tem normalmente 28 gramas e um pouquinho. A dele tinha 29. Em teoria falsa, com maior peso que a oficial. Sim, é verdade. Não dá para dizer que a mais leve é falsa. Se for assim, nós vamos dizer que a verdadeira é a falsa e a falsa é a verdadeira. Eles não se preocupavam em economizar no cobre das falsas. Essa sensação do peso, né? Eu tenho um exemplo que eu sempre acho muito distrativo, né? Que eu pesquisando aqui no meu estoque nacional, eu encontrei 2 moedas de 1828 do mesmo cunho, sendo que uma tinha menos de 20 gramas e a outra mais de 25. Então é uma variação enorme. Então, é uma coisa que é triste de dizer, mas provavelmente as moedas nacionais feitas na Casa da Moeda eram muito mais imprecisas em peso, em cunhagem, do que a falsa estrangeira. Por quê? Porque eram grandes casas cunhadoras, não era que nem no Brasil, que era o cara que conseguia uma prensinha e fazia lá, escondido, numa prensa. Essa de Belleville, a gente fez a palestra lá em janeiro, já está na publicação, o Mundo Numismático já tem um artigo publicado, quem quiser ver, né, tem a palestra lá. Eles era uma grande fábrica, um prédio enorme de fábrica de tokens e botões. Dizem, relatos de época, Prober fala, que eles, para fabricar moeda falsa, eles tinham 20 funcionários, 3 máquinas cunhando 24 horas por dia, dava acho que 3 contos de réis de moedas fabricadas por dia lá. Não era uma fabriquinha pequena, os caras sabiam. E eles não estavam preocupados em fazer um disco fino. Eles podiam fazer um disco muito bom, porque eles sabiam, até talvez soubessem, os discos finos eles acham que é falso. Vamos fazer um disco bom, que não vai dar grande diferença na perda, né? E vamos continuar fabricando moeda. Então, as moedas falsas, infelizmente, talvez sejam em alguns momentos, de algumas fabricações, mais bem feitas do que as nacionais. E há relatos de época que falam isso. E para corroborar algumas coisas que eu falei, aqui ó, se eu não me engano, do Rio de Janeiro, a recolha do cobre, eles recolheram aproximadamente 80 contos de réis. Quanto que foi cobre cortado aqui, ó? Cobre falso cortado, 148 mil réis. Isso não dá 2%, 0,2%. Aqui daí um dia de fevereiro, dia 27 de fevereiro, Rio de Janeiro, se eu não me engano. Aqui o mês inteiro, aliás, acho que, bem, eu não sei. Mas aqui, ó, de
quase 5 contos de réis de um dia só. Tá aqui, ó, R$1.500 de cobre cortado. Se fosse isso, cobre falso, se tivesse sido realmente separado o cobre falso na época, o cobre falso não seria problema. Eles não tinham tempo para ver moeda por moeda, tudo mais. Só o cobre assim muito mais feio era separado. O cobre falso foi recebido junto. Tinha o peso semelhante, era muito parecida. Então, aqui é o exemplo de um jornal do Aço de Minas de 33, que é uma citação de época que apoia essa ideia, ó. Porque nós temos visto muita moeda cunhada nas estações públicas ser mais imperfeita, isso de 33, que a gira falsificada. Por exemplo, ali o cobre R$80, que chamam em inglês, ó, né, uma citação, talvez fosse americano, mas chamam em inglês, que tem maior peso que o legal e um cunho bem feito, que entretanto não foi emitido pela nação e é manifestamente falso. E segundo a lei que dizia o peso, uma oitava, tudo mais, pelas regras do governo era verdadeira, mas não era. Então isso, em 33 eles sabiam que a moeda falsa era melhor que a nacional em alguns casos. Não todos, né, mas em alguns casos. Então não é eu que estou inventando, o pessoal em 33 já sabia disso. Está aqui a história. E uma coisa que eu venho falando há um bom tempo com alguns colegas, e eu acho que isso aos poucos nós vamos verificar, que as verdadeiras moedas de cobre cunhadas nas casas das moedas oficiais do Brasil são apenas uma parte das coleções. Alguns casos elas são muito raras. Há um exemplo ótimo que eu achei em Cuiabá e Goiás. Eu sempre achei estranho, quando a gente estava fazendo o livro do Torino, ter tanta variante de cunho de Cuiabá, estrelas, com estrela, sem estrela, na data, 27 tulipas, 12 tulipas, não sei o quê, e elas mal feitas. Eles falavam, é feita lá no interior, o pessoal não tinha bom cunhador, eles faziam mal feito. Não batia para mim, o cunhagem de moeda era uma coisa muito séria. Contavam essa história. Mas o que acontece? As de Cuiabá e Goiás são moedas oficiais raras. Olha aqui uma citação que eu achei na Câmara dos Deputados em 28. E eu tenho uma outra citação em 27 que eu não coloquei aqui, né? Em Goiás não há ouro, em Goiás não há prata, nem diamantes. Isso já na época que acabou o ouro lá, né? A pena, ao cobre do tesouro remete-se em cada mês 1 conto de réis em chapinhas para aquela província, de onde será reduzida a 4 contos de réis. Quer dizer, vamos falar só 40 réis. Era uma chapinha de 10 réis de cobre, que no Rio se cunhava 20 réis, que aí está a vantagem de falsificar, né? Que em Cuiabá, aquela chapinha de 20 era moeda provincial, viravam 40 réis. Então, 1 conto de réis virava 4 cunhados, né? Então, vamos lá, vamos fazer as contas aqui. Olha o exemplo comparativo de época. 4 contos por mês, já cunhado, são 48 contos de réis por ano. Certo? 12 meses, papapá. Carimbo do Ceará foram cunhados 48 contos de réis. Carimbados, desculpe. Foram carimbados, sei lá, 48 contos de réis. Por coincidência, eu peguei justo esse exemplo, porque é o mesmo número. E tirando os carimbos falsos, que tem mais falso de novo, carimbo do Ceará que verdadeiro, ele é um carimbo muito raro. E essa remessa de 1 conto de réis por mês foi de 27 até 28. Eu primeiro descobri isso em 27, quer dizer, não foi um mês que aconteceu. Foram 2 anos, no mínimo, que aconteceu um período grande. Então, em teoria, moeda 27 ou 28 deveriam ser tão rara quanto o carimbo do Ceará. Por que ela é tão comum, tem tanta hoje? E o que é pior, tanta variante, porque cada variante tinha um cunho. Eles não tinham tanto, porque eram província, eles não tinham cobre falso. É o que vinha do litoral. E vinha em lombo de burro. Quer dizer, não era fácil chegar material lá. Então, provavelmente, a grande maioria daquelas moedas, Cuiabá e muitas outras, né, mas Cuiabá e Goiás, Goiás especificamente nós temos aqui, mas possibilidade de Cuiabá, que também é interior e tudo mais, e realmente não deveria ser muito cobre cunhado, e tem uma grande quantidade, não só de moedas, em relação ao exemplo do carimbo do Ceará, como também variantes de cunho. É impressionante a quantidade. Uma carimbagem tão pequena não devia ter tantos cunhos. Ele não ia fazer 20 cunhos, eu vou fazer 100 moedas, 1000 moedas dessas, né? Devia ser 3 ou 4 cunhos. Então, eu não sei hoje te dizer qual é boa, qual é ruim, é só subjetivo. Eu vou dizer essa bonita, feia de Cuiabá, mas provavelmente a grande maioria das moedas de Cuiabá e Goiás são falsas. Mas daí, qual que é o problema disso?
A conclusão lá. Muitas das moedas de cobre tidas como oficiais hoje são na realidade falsas. Tanto do Rio e muito mais às vezes essa Cuiabá, porque o ganho era muito maior. Você ganhava, fabricar uma de R$20 do Rio, eram 3 vezes mais fabricar uma R$40 de Cuiabá. Talvez por isso que ele começou em 29 do Rio, depois fez 25C de 40, porque eu ganhei muito mais com a mesma moeda, mesma carimbagem, mesmo disco, né? E na minha opinião pessoal, esses R com Sport são falsas e possivelmente americanas. Por quê? Por causa que aquela moeda que apareceu no Heritage, a gente nunca viu no Brasil. Ela aparece, essas moedas que só aparecem nos Estados Unidos e aparecem em flor de cunho, nunca circuladas, é muito estranho, parece que elas nunca saíram de lá. Tipo, nunca você viu o Prober falar, a coleção antiga, que uma moeda dessa, se aparecesse, alguém teria comentado. Nunca ninguém viu, de repente aparece lá de uma coleção americana de não sei quantos anos, que nem outros casos, que nem aquelas recunhadas Vincent americano, tudo mais. Nunca apareceu aqui, só aparece nos Estados Unidos. Como é que pode? Porque elas nunca saíram de lá. Essas aquelas que não saíram de lá para vir para o Brasil. Só as irmãs delas talvez tenham saído. Agora o pessoal fala comigo. Rogério, você é um sacana. Você vai fazer minha coleção desvalorizar. Todas as minhas moedas são falsas, não vão valer. Não, pelo contrário, nós vamos ter mais itens para colecionar. Se você começar a pensar direito como colecionador e começar a estudar moeda, você não pode dizer, verdadeiro e falso morreu. Você vai pensar, ó, as falsas com carimbo geral, que as duas que eu apresentei lá, por sorte, não foi eu escolhi, apareceram, eu não achei sem carimbo, estão com carimbo geral, viram moedas, como os R$8 e os carimbos de Minas viraram moedas nacionais, elas viraram, na hora, não vamos discutir carimbo geral, falso e verdadeiro, que é outra história também, vamos considerar que são todos verdadeiros nesse momento. Então aquelas duas moedas, que em teoria são falsas, no momento que elas foram carimbadas com o carimbo de R$40 geral e postas para circular pelo governo, elas se tornaram moedas brasileiras. Na minha opinião, eu acho que é uma coisa certa lá, porque elas tinham um peso equivalente, não era prata baixa, ouro baixo, ou cobre muito fino, eram moedas equivalentes. Mesmo sendo falsas, elas circulavam no Brasil, e quando o governo carimbou e devolveu para o pessoal lá para circular como moeda, embora tenha diferenças, né, elas são similares aos R$8 dos carimbos de Minas. Na hora que o governo carimbou o R$8 com o carimbo de Minas, depois para circular com um valor maior, né, diferente, apesar disso, né, ela se tornou uma moeda brasileira. No momento que eles colocaram o carimbo geral, elas viraram uma moeda brasileira. Então, na verdade, eu tenho uma moeda falsa, eu tenho uma moeda R$80 minha normal e uma com carimbo na coleção. Agora, talvez eu queira uma carimbada, falsa americana carimbada, que é que nem um carimbo de Minas. Eu posso não querer a falsa sem carimbada. Não, essa é falsa. Mas a carimbada, em teoria, nós vamos discutir isso com o tempo, né? Ela é uma moeda da coleção brasileira. E sem falar que falsas americanas podem chamar a atenção dos americanos. Já tive um americano que me viu alguns textos antigos e perguntou se eu sabia qual que era. Eu disse, eu não sei, é só chute. Agora a gente está começando a saber. Então, se a gente disser para os americanos, essa moeda é 80% ou 100% ser falsa de Belleville ou falsa americana, os americanos vão querer colecionar. Vão começar a chamar atenção para moedas do Brasil, vão querer colecionar. E o mercado americano de numismática é o maior do mundo. Os preços podem subir. Quer dizer, eu não vou estragar sua coleção, não. Talvez ela, que nem as P, é um ótimo exemplo as P. As P era uma moeda falsa, ninguém queria. De repente, quando a gente descobriu lá que era do Pará e o Dio achou aqueles documentos fantásticos, elas subiram, 200, 300 reais no máximo, era 3, 4 mil uma moedinha de cobre daquelas. Então, às vezes, descobrir, e o pessoal sempre fala, moeda com história vale mais. Quando você vai dizer, é uma moeda de R$80, mas essa é uma falsa americana que veio para o Brasil, lá dos Estados Unidos, de navio, e ficou aqui, foi recolhida pelo governo, passou reto pelo governo, o governo carimbou e voltou a circular no Brasil. Tem uma história legal para contar, vai aumentando o preço. De novo, tem todos aqueles detalhes, mas para mim o desgaste de cunha é o principal. E quem quiser procurar, eu vou dar o livrinho para vocês aqui, mas está aqui, é R$80, tem todas aquelas, mas as principais para a gente achar esse desgaste são R$80, 27 com R de espora, 26 tulipas, e o 32, 20 tulipas. Dê uma chegadinha lá em casa, procure essas moedas, mas procure todas as com R, que você vai gostar. E principalmente, e um detalhe, há um mês atrás apareceu, não é o mesmo função,
Apareceu um patacão falso no Heritage 21 do Rio, faz um mês, tinha um R com espora, mas não é a mesma origem. Mas então existe um motivo para aquela espora existir. Nós vamos descobrir. Então, eu já me prolonguei demais. Pessoal, obrigado a todos. Quem quiser alguma mais pergunta, já está bem tarde, por favor.